Se nós não nos deixarmos levar pela palavra do Senhor, se nós não nos sujeitarmos à vontade de Deus, com certeza, nós não seremos um povo obediente, seremos um povo desobediente. E isso não vai fazer com que agrade ao coração do nosso Deus. Lá em João capítulo 7, versículo 37 e versículo 39, ele continua também nos ensinando e nos mostrando de que forma nós devemos obedecer a Deus e de que forma nós devemos agir, da forma que o Senhor nos ensina através da sua palavra. Capítulo 7, versículo 37 e versículo 39, ele mostra com muita peculiaridade de que forma o servo do Senhor, ele precisa se tornar também obediente. Então, capítulo 7 de João, versículo 37 a versículo 39, ele diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso lhe disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Uma das coisas que a gente começa a observar e a gente começa a perceber que o Senhor, ele tem um propósito desde a vinda dele. Eu acho interessante que ele fala que ele não veio para ajudar ninguém, mas ele veio para trazer vida e vida em abundância. E quando ele traz essa frase para nós, esse versículo para nós, quando ele permite com que nós possamos ler e com o desejo de entender essa vida em abundância, é uma vida de obediência. Eu não posso ter uma vida abundante, eu não posso ser um homem feliz, eu não posso ser um homem bem-sucedido, eu não posso ser um homem dentro do meu lar que edifique a minha casa, se eu não for um homem obediente à palavra de Deus. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser observador da palavra de Deus, observando aquilo que o Senhor me ensina, aquilo que o Senhor coloca no meu coração, mas diante da sua palavra. É a palavra de Deus que vai transformar, não é o meu testemunho. Uma certa vez viajei para o interior de São Paulo e o pastor daquela igreja já tinha dito há um mês naquela igreja: eu vou trazer um homem aqui curado, eu vou trazer um homem aqui que vocês vão ver o milagre que Deus fez na vida dele. E eu estava na metade do meu tratamento de quimioterapia e eu não sabia. E quando eu cheguei naquele lugar, fui almoçar na casa do diácono, participei da escola dominical, estava eu e meu filho, participei da escola dominical, e na hora do almoço o diácono chega para mim e falou assim: pastor, o senhor é um verdadeiro milagre para nós hoje. Aí eu falei: mas por que eu sou um milagre na vida dos irmãos? Os irmãos não me conhecem, eu não conheço os irmãos. Por que eu sou esse milagre? Porque o senhor foi curado. Falei: quem disse isso para o irmão? Falou: o pastor da minha igreja. Ele está propagando, e hoje a igreja vai estar cheia de pessoas para conhecer o milagre presente no século 21. Me calei. Eu não poderia desanimá-lo agora. Mas eu falei assim: meu Deus, o que esse homem falou? E quando eu cheguei na igreja, a primeira palavra que eu disse: amados, eu quero dizer uma coisa para ti. Se tu veio aqui para ver o milagre de Deus, você vai ver, mas não em mim, mas na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que transforma. O meu testemunho, ele pode edificar a tua vida. O meu testemunho pode te motivar a querer prosseguir. Mas quem vai fazer um milagre na tua vida, quem vai transformar a tua vida, se chama Jesus Cristo. Não sou eu. Eu sou um miserável pecador, que não mereço absolutamente nada. Mas o Senhor tem cuidado da minha vida. Ele tem me amparado. Ele tem cuidado das quimioterapias que eu tenho feito. Mas no dia certo de Deus, Ele vai me curar. Se Ele assim quiser, porque Ele é dono da minha vida. Mas se Ele permitiu que isso viesse ao meu corpo, Ele permitiu para a honra e glória do nome dEle. Então eu quero deixar uma coisa bem clara nessa noite: o deserto é um lugar seco, é um lugar árido, onde raramente chove. O lugar do deserto é um lugar que raramente chove. É um lugar seco, um lugar onde as pessoas elas andam e elas não encontram sequer uma gota de água. É difícil encontrar nele um poço de água, mas cavando fundo nós vamos encontrar. E esse texto aqui, ele diz para nós algo importante, porque
Eu lembro de uma vez que eu soube da notícia do Lar Batista Bíblico Assis Chateaubriand, pastor Joaquim Fragoso, aonde ele precisava de água, ele pedia água emprestada, para que ele pudesse ter água no seu sítio. E ele cavou um poço, com 30 metros de profundidade, e ele encontrou água cristalina. E hoje ele abastece os sítios ao lado do sítio do Lar Batista Assis Chateaubriand. Amados, para cavar um poço requer dedicação, perseverança, para que a gente possa encontrar aquilo que nós estamos em busca. No caso da vida do cristão, a água que ele precisa encontrar se chama intimidade com Deus. Ele precisa ter uma intimidade com Deus, ele precisa buscar a salvação, ele precisa buscar, não a salvação, ele precisa buscar a comunhão, ele precisa buscar o entendimento da palavra de Deus, para que ele possa ter uma vida cada dia mais consagrada. É ali que deve brotar uma fonte de vida. Precisamos ser obedientes à palavra para receber a bênção de Deus. Se nós não somos obedientes, a bênção tarda, ela vem quando nós nos tornamos obedientes. Eu tenho falado lá na igreja por muitos anos. Deus está, amados, preparado com uma caixa de presente para cada um de nós nessa noite. Ele tem uma caixa de presente para cada um, reservada. Ali nós não sabemos o que Ele tem para nos oferecer. Ele sabe. Mas muitas vezes nós não estamos preparados para pegar e pelo menos tirar o laçarote dessa caixa. Sabe por quê? Porque nós não estamos vivendo uma vida que agrade a Deus. E uma vida que agrada a Deus é uma vida de obediência. É uma vida que tem muitas vidas que estão resistindo a obedecer. Eles já desistiram, porque eles ouvem aí fora que vale a pena viver nesse mundo tão colorido que mostram para a gente, mas que é uma fantasia, é uma ilusão, é um conto de fada, é uma fábula, é uma mentira. A verdade se encontra na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai trazer para mim o conforto e o alívio. É a palavra de Deus que vai trazer para mim o refrigério. É a palavra de Deus que vai trazer para mim a condição de poder persistir e insistir até eu encontrar o meu grande manancial. Se o pastor Joaquim Fragoso tivesse desistido, pastor, ele não teria encontrado água, porque falaram com 8 metros você aqui encontra água. Ele cavou 8, foi 10, foi 12, foi 20, 25, só com 30 metros. Mas ele foi perseverante, ele obedeceu a Deus, colocava aqui. É aqui que você vai encontrar água. E a água que ele encontrou lá é água mineral. Eles tomam banho de água mineral. É impressionante a água que tem naquele lugar, no Paraná. Mas sabe por quê? Porque ele obedeceu e ele foi perseverante. Tem muita gente que desiste na hora da prova, mas Deus está dizendo, avante, nunca desista. Cave até encontrar a água, mas água boa. Não saloba, não água impura. Há pouco tempo atrás eu fui para o Acre, numa conferência missionária. Lá, meus amados, na Bolívia. E lá, para eles encontrarem água boa, eles têm que atravessar a fronteira para que eles possam encontrar água boa. Só encontram em Brasileia. Eles só encontram, na realidade, no Brasil, uma água boa. Eles não encontram, eles não conseguem na Bolívia. Então, na hora que eles tiram aquela água que vai para dentro da caixa, que eles compram com um caminhão-pipa, é uma água amarela, é como se você estivesse fazendo um suco de abacaxi. E quando eu vi aquela água dentro do copo, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou beber uma água como essa? Eu não posso beber uma água como essa. E eu lembro que o pastor Lourenço, ele falou assim, olha, nós vamos ter que atravessar a fronteira, e nós vamos ter que comprar água, para que o senhor possa beber. Mas eu falei, mas essa água que vocês bebem, foi essa água que nós pagamos e bebemos, uma água totalmente poluída. Deus aqui, o Senhor Jesus, Ele está dizendo que Ele é a própria água, água viva, água pura, verdadeira, e Ele quer dar isso para nós de graça. Eu não preciso pagar absolutamente nada, mas eu tenho que ser obediente à vontade de Deus. Sejam obedientes. João capítulo 7, versículo 37, ele diz, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que estava acontecendo nessa época era a festa do tabernáculo.
E aqui a gente começa a perceber que essa cerimônia, evidentemente, comemorava a provisão de água para as plantações, para a lavoura. Lembra a rocha ferida por Moisés? Vocês lembram também da referência às chuvas providenciadas por Deus para que houvesse colheitas fartas no ano seguinte? Nós precisamos compreender, amados, que quando nós obedecemos a Deus, Deus traz um manancial de águas para a gente. Quer dizer, Ele traz bênçãos para as nossas vidas. Mas eu preciso ser obediente. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ter essa intimidade com Ele. E é tão interessante quando a gente desobedece a Deus, como as coisas demoram para chegar. Me veio à memória agora, muitos anos atrás, minha filha de 22, ela tinha 2 anos de idade, eu trabalhava numa empresa, eu e um rapaz não cristão, eu cristão já, e nós começamos a juntar dinheiro. Eu sempre fui muito empreendedor, ter alguma coisa, meu pai foi empreendedor, e eu tenho isso no sangue. E nós começamos a juntar dinheiro, mas olha só, a desobediência, que nós não podemos casar no jugo desigual, nós não podemos fazer uma parceria no jugo desigual. E eu, servo de Deus, fiz uma parceria no jugo desigual. Um salvo com um não salvo em Cristo Jesus. Juntamos dinheiro, Deus permitiu, era a minha vontade. Ele me deu livre arbítrio para fazer da minha vida aquilo que eu quero fazer. E eu fiz. Compramos uma pizzaria, da pizzaria virou um restaurante. E começamos a ganhar muito dinheiro. Só que o ganhar muito dinheiro fez com que eu me afastasse dos caminhos do Senhor. Uma pizzaria que me gerava muita condição financeira, mas que não me gerava comunhão com a minha família e nem com Deus. E eu comecei a orar a Deus, percebendo depois de 4 anos, que aquilo não fazia bem para a minha vida. E eu comecei a orar a Deus, para que Deus me livrasse daquela situação, daquela armadilha, pela qual eu provoquei. Muitas vezes culpamos ao diabo, mas nós provocamos muitas vezes essa enfermidade espiritual nas nossas vidas. Os anos foram se passando, e Deus coloca no meu coração um texto, e eu de madrugada orando, clamando a Deus, Deus mostra para mim que buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55. E eu comecei a ler esse texto, eu comecei a dizer: Senhor, eis-me aqui. Faz da minha vida uma vida transformada, uma vida moldada, para que eu possa te servir. Quero voltar a obedecer ao Senhor. E é muito importante que, na realidade, voltando ao texto, a festa toda era uma ocasião de intenso regozijo entre os rabinos. Eles acreditavam que quem participasse dessa festividade não sabia o que era júbilo, quer dizer, alegria. E a gente percebe aqui que assim também, em Cristo recebemos a grande alegria, a saber, a alegria da alma, por causa da operação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. É tão importante, irmãos, a gente poder sentir isso. É tão importante a gente poder compreender isso nas nossas vidas. Por isso, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E torna-se claro que ir a Ele significa sabedoria, significa entendimento, significa obediência, rios de temor e de fortaleza. E temor aqui não é medo, é respeito ao Senhor. Eu preciso ter respeito por Deus, eu preciso ter respeito pela palavra de Deus, para que a palavra de Deus ela possa abundar em minha vida. Quem busca a palavra de Deus incessantemente obtém a vitória por Cristo Jesus. Então, em todo momento, portanto, aquele que atende aos caminhos ou entende os caminhos de Deus consegue tirar água dessas fontes. Fontes de obediência, fontes de sabedoria e fontes de conhecimento. E quando eu faço isso, eu começo a agradar ao coração do meu Deus. Amados, que alegria foi para mim, porque quando eu desisti de tudo que eu vendi, é incrível, a minha vida, ela acontece umas coisas, uns repentes, que a gente fica se perguntando. Eu vendi a pizzaria, eu lembro que eu recebi, na moeda de hoje talvez fosse 33 mil reais. Em questão de 30 dias eu não tinha mais nada. Porque aquele dinheiro não era um dinheiro abençoado por Deus.
A minha filha, que eu levava para o colégio e passava numa feira de quinta-feira, eu não tinha condições de comprar um pastel para ela que custava 50 centavos. Eu tinha orado a Deus. Eu queria estar limpo naquela sociedade, daquilo que eu tinha permitido na minha vida, para que eu pudesse voltar a servir ao Senhor. Amados, eu quero dizer para ti que passaram-se 2 anos, e nesses 2 anos foi quando eu entreguei a minha vida para ir para o seminário, para servir ao Senhor, com um único propósito: que Deus me consagrasse ao ministério pastoral, para que eu pudesse cuidar de vidas. Eu não tenho chamado para ser um missionário. Eu sinto isso, mas se Deus me chamar, eu vou. Mas eu não sinto um chamado missionário. Eu sinto um chamado pastoral. Cuidar de ovelhas. Zelar, amparar, abraçar. Eu acho tão gostoso. É uma coisa assim que me cativou. Eu não sei quem é. Eu sei que são alguns garotos daqui, provavelmente do lar, que se aproximaram de mim. Isso, eu quero te dizer uma coisa de coração. Alegra muito o meu coração quando eu vejo alguém que se aproxima e me abraça. E já uns 3 garotos: oi pastor, e vem e me abraça. E eu aperto. É uma coisa minha, eu gosto disso. Eu gosto de cuidar, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto. Eu sou família, eu gosto de família, eu gosto de almoçar junto, eu gosto de estar junto. E obedecer a palavra de Deus é querer fazer isso. É um ajuntamento, é uma mutualidade, é um ramo de... É o rumo que nós precisamos tomar para que nós possamos estar juntos, servindo um único Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que Ele quer, meus amados. Ele não quer outra coisa. E os anos foram se passando para que eu pudesse continuar servindo a Deus. Tenha perseverança. Versículo 38 de João, capítulo 7, ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, fluirão rios de água viva. O texto está no plural e não no singular. As águas refrescantes do deserto não descem das chuvas, mas elas são tiradas de profundos poços. Elas não descem da chuva, mas são poços que são cavados para que eles possam obter águas, para que eles possam levar nas botijas para dentro dos seus lares. Entendam que a boca do justo é um manancial de vida. Manancial refere-se a uma fonte onde a água nunca cessa de jorrar. E é isso que nós, como salvos em Cristo Jesus, precisamos ser. Pessoas salvas que jorrem a palavra de Deus sem cessar, que as pessoas possam ver em nós e elas possam ouvir de nós a palavra de Deus. Nós estaremos obedecendo à vontade de Deus, do ide pregar o evangelho a toda criatura. Esse ide não foi um ide para pastores, não foi para missionários, mas é para todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele precisa dessa obediência, dessa obedecer e observar essa ordenança que o Senhor nos concedeu. Recordo-me de quando me retirava para orar naqueles dias de secura espiritual. Buscava o Senhor e parece que Deus tinha esquecido de mim. Mas na realidade eu ainda precisava ter uma vida transformada e uma vida restaurada. Uma vida restaurada e transformada leva tempo. Não é simplesmente orar a Deus. Você comete um erro durante 4 anos e você não é numa joelhada no chão muitas vezes. Joelhada não, mas se ajoelhar ao chão muitas vezes que você vai conseguir a bênção tão maior que você tanto deseja. Não significa que você não consiga, mas comigo foram anos para que eu pudesse ter uma vida restaurada. A minha impressão, como eu disse, era que o inimigo festejava a minha derrota. E teve momentos que eu queria desistir, e eu queria dizer: eu vou parar com tudo isso. Vocês terem uma ideia, meu casamento quase foi a bancarrota, porque eu não cuidava mais da família, eu cuidava só dos meus interesses financeiros. E é tão importante quando a gente pode pensar que Deus tem um propósito na vida da gente. E é tão importante quando a gente pode lembrar das coisas boas que Deus faz nas nossas vidas. Comecei a proclamar e ele dizia: desperta, Marcos. Acredita que se eu tivesse ouvido Deus falando para mim: desperta, o guerreiro
que há dentro de ti. Não desista, não esmoreça, porque a vitória vai chegar. Eu tenho que cavar os meus poços, eu tenho que me envolver, eu tenho que sentir a presença de Deus. Que venham os rios de água viva, que corram e inundem todo o meu ser, que os dons de Deus se despertem na minha vida. Isso deve ser o desejo do meu coração e do seu coração. Esse deve ser o desejo nosso, de poder cada dia mais invocar o nome do Senhor. Que os dons de Deus se despertem em mim, sentir-me como um novo homem. Quando Deus começou a moldar, a trabalhar, a edificar a minha vida, foi como se Ele estivesse renovando, me entusiasmando. E Deus manifestou a sua presença, a sua forma gloriosa sobre a minha vida. Restaurou meu casamento, minha filha nasce, a Paula. Depois, logo em seguida, um ano, vem a confirmação do Senhor com o Danilo, que era um pedido que eu fazia a Deus, que eu queria ter um filho homem, e Deus concede essa grande bênção para mim. E hoje eu tenho uma dádiva de Deus, que é a minha família, um presente que Deus me deu. Mas sabe por quê, irmãos? Porque houve um reconhecimento do erro, do pecado, onde a gente vai diante do trono da graça de Deus, busca o Senhor e o Senhor restaura, chicoteia assim as minhas costas espiritualmente, mas me dá vitória, porque eu estou cansado. E nós precisamos proclamar o nosso cansaço para o Senhor. O Senhor conhece o teu cansaço, o Senhor conhece a tua dúvida, o Senhor conhece as tuas dificuldades, o Senhor sabe do teu pecado, mas precisa existir um confessamento. Eu preciso confessar o meu pecado. Eu preciso reconhecer o meu erro. Eu preciso entender que eu estou fora da vontade de Deus. E aí Deus começa a restaurar a nossa vida. Por isso precisamos persistir. Não se pode parar de ler a palavra de Deus, porque nos sentimos secos e ao mesmo tempo nos sentimos que estamos, parece que num poço fundo, onde nós não encontramos o manancial, a água pura, a água limpa que tanto necessitamos. Deus não desistiu de você, apenas tire a água que está no seu poço. Quando eu fico pensando no que nós vamos ler agora, eu fico imaginando que esse homem, ele na realidade, ele passou por uma luta muito grande. Isaac, na realidade, eu fico imaginando quando Deus falou para ele que ele deveria ficar ali, que ele não deveria sair daquele lugar, e depois logo em seguida ele é humilhado pelos filisteus e ele sai para a terra de seu pai e ele começa a encontrar, e ele encontra os poços totalmente entulhados. Eu fico imaginando lá em Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 18, que conta essa história. Ele mostra para nós, eu fico imaginando que poço entulhado, com certeza os filisteus não colocaram terra e socaram a terra. Aí você vem com a enxada, vem com qualquer tipo de equipamento e consegue retirar essa terra. Não. Entulho, quando diz a palavra de Deus aqui, eu compreendo que eram várias coisas, produtos jogados dentro desse poço. E eu acredito que eles tiveram que tirar ali com as mãos, para poder desentulhar aqueles poços. Sabe, amados, precisa haver perseverança, obediência, de crer que o Senhor tem um propósito na tua vida. Talvez os teus poços estão entulhados de coisas ruins, o orgulho. Teu poço talvez esteja entulhado de desobediência, entulhado talvez com a vaidade, entulhado talvez com situações que denigrem a imagem do Senhor. Como que está o teu poço? O meu poço estava entulhado de desobediência, de uma parceria que eu fiz errada. Estava entulhado disso, e eu precisava cavar. Isaac peregrinou por uma terra deserta, mas o texto mostra como ele lutou para encontrar água. Abra comigo lá em Gênesis, capítulo 26. É um texto conhecido, é uma história conhecida, mas é uma história que vale a pena a gente reler, vale a pena a gente lembrar, vale a pena a gente pensar, analisar, para que o Senhor comece a trabalhar. Capítulo 26, versículo 1, ele diz para nós: sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito,
fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, ou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher. Para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque, que é isso que os fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, e de maneira que os filisteus lhes tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavava nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os poços, e Isaque no vale acharam um poço de água nascente. A gente vê aqui a história de um homem que ele obedeceu ao Senhor. O Senhor disse, ó, não saia dessa terra, aguarda aí, fica aí, não te aparte daqui. Sobreveio então fome. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desça ao Egito, fica na terra que eu lhe disser, e habitará nela, e será contigo, eu serei contigo e te abençoarei. Mas muitas vezes Deus está dizendo para você ficar no teu emprego. Muitas vezes Deus está dizendo para você ficar com a tua esposa e com o teu esposo. Muitas vezes Deus está dizendo para você continuar no teu lar com os teus pais, para não te casar agora. Muitas vezes Deus está dizendo para você aguardar o momento certo para o teu casamento. Não é o momento. Aguarda. Espera, que a bênção maior está chegando. Mas muitas vezes nós queremos precipitar as situações ou a nossa própria vida. Na realidade, Deus está dizendo a Isaque que não busque conforto no Egito. E Deus está dizendo para nós no presente século, não procure conforto no mundo. Muitas vezes nós estamos buscando conforto no mundo. Muitas vezes, em vez de nos aconselharmos com o pastor, muitas vezes, em vez de nos aconselharmos com um homem sábio ou uma mulher sábia da igreja, nós estamos buscando conselho com o povo do mundo. Muitas vezes nós estamos inquietos dentro da nossa igreja, porque nós estamos voltados com os nossos olhos para aquela igreja que está crescendo, que ontem era uma igreja com 10 membros, e agora eles têm 1000. Qual é o comprometimento? Não estou aqui julgando nenhuma igreja, mas qual é o comprometimento daquela igreja? Muitas, eu lembro de uma certa vez pregando, numa outra igreja nós saímos com o pastor Pedro Almeida, e nós passávamos, indo comprar um lanche, e nós passávamos em frente a uma igreja grande perto da igreja dele.
e o pessoal estava dançando, o pessoal estava rodando como se fosse capoeira dentro da igreja, para chamar a atenção dos jovens, para que eles pudessem ser atraídos por aquilo, para que eles pudessem estar naquele lugar. Muitas vezes nós não temos paciência de cavar os nossos poços dentro da igreja. Quer dizer, as nossas dificuldades que temos com o irmão. Sabe aquele tipo de irmão que só senta do lado esquerdo e não consegue sentar do lado direito do pastor, porque tem alguém ali que ele não consegue conversar, alguém que ele não tem amizade, alguém que ele não se identifica. Falta de obediência a Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu disse ontem. E está sendo tão difícil muitas vezes dentro das igrejas. Pessoas amarem o seu próprio semelhante, amar o seu irmão em Cristo Jesus. Perdoa aquele que te magoa lá na empresa, o teu patrão, só porque ele vai te pagar teu salário. Mas lembre de uma coisa, quem te colocou lá foi Deus. Foi Deus que te colocou naquele trabalho. Estou dizendo para você desobedecer o teu patrão, não é isso que eu estou te ensinando. Mas muitas vezes nós nos submetemos, nos humilhamos diante do povo do mundo, mas diante do povo de Deus nós não temos condição de perdoá-lo. Isso se chama desobediência à palavra de Deus. Precisamos perdoar o erro. Muitas vezes o pastor não é um semideus, ele também erra, eu também erro, e nós precisamos ser perdoados. Muitas vezes não somos perdoados porque olham para nós, ele tem que saber tudo, ele tem que conhecer tudo, ele tem que ser tudo. Não, nós somos seres limitados também, nós temos as nossas falhas, mas muitas vezes nós obedecemos ao povo do mundo. Quando nos achamos num lugar deserto, a primeira coisa que vem à nossa mente, saia daí. Infelizmente buscamos soluções em tudo, menos na palavra de Deus. Busque a palavra de Deus, meus amados. A solução para a minha vida veio quando eu comecei a voltar a ler a palavra de Deus. Foi ela que me instruiu, foi ela que me ensinou, foi ela que me moldou, foi ela que me transformou e foi ela que me colocou aonde eu estou hoje. Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus, eu não teria abandonado a empresa. Quero testemunhar aqui uma coisa para vocês que eu não falei ontem. Tudo que eu tinha, tudo é mentira, porque eu tenho ainda algumas caixas lá, mas tudo que é pesado e precioso que era para a empresa, nós vendemos num ferro velho. Por várias vezes nós enchemos as caminhonetinhas que a gente tinha e levava para o ferro velho e vendia, porque eu não queria ser que nem a mulher de Ló, olhar para trás e sentir saudade daquilo que eu tinha. Eu acho tão interessante que Deus foi preparando a minha família com tanto dinheiro que eu tinha. Eu nunca fui de ficar comprando roupas de marca, sapatos de marca, tênis de marca para os meus filhos. Não sou contra quem compra, entenda o que eu estou dizendo. Deus estava me preparando para o ministério. Porque eu ouvi uma coisa do pastor Ebenezer Rodrigues: ministério é um lugar de solidão com Deus. E por muitas vezes eu chorei, e por muitas vezes eu sorri, mas com Deus. Eu quero te dizer uma coisa: hoje nós ganhamos menos do que 3% do que nós tínhamos como receita. Mas eu quero te testemunhar, se você está com medo de ir para a obra, eu sou mais feliz hoje do que quando eu ganhava 20 mil reais. A minha esposa é prova disso, que está aqui, e o meu filho. Hoje eu tenho tempo, se meu filho chegar para mim e falar: papai, me leva para a faculdade, eu tenho condição de levar. A minha filha acorda às 5 horas da manhã para ir para a faculdade de medicina, onde ela trabalha no centro cirúrgico. Foi empregada essa semana que passou. Eu tenho condições de pegar e levar minha filha. Antes eu não tinha tempo para nada, a não ser para o trabalho, para ganhar dinheiro. Então eu quero te dizer uma coisa: vale a pena servir a Deus. Vale a pena obedecer o chamado do Senhor. Amém. Vale a pena. Quantas dúvidas nós temos, mas o Senhor vai te capacitar. O Senhor vai te ensinar. Se vamos ao culto, parece que esse também é frio. E o nosso primeiro pensamento é buscar uma reunião mais alegre e cheia de poder. O poder dos 70 pastores. Corredor da morte, eu chamo isso. Mas as pessoas estão procurando isso.
As pessoas não estão procurando a palavra de Deus, elas não levam nem a palavra de Deus para a Bíblia, ou para a igreja, se é que possamos chamar de igreja. Eu quero te dizer uma coisa, vale a pena ficar numa igreja fundamentalista, numa igreja que prega da verdade de Deus, Amém. Que se preocupa com a essência da palavra de Deus, que procura instruir o seu povo, para que eles possam ter um caminho verdadeiro e a garantia da salvação. Isso que é importante. Eu sei que é difícil para vocês, jovens. É muito difícil, porque o mundo promove para vocês situações que vocês falam, mas eu vou para aquela igreja tão fria, tão caralho, eu fico o tempo todo sentado, uma meia dúzia de corinho que a gente canta. Eu quero cantar 1 hora, 1h30, eu quero pular, eu quero espernear. 15 minutos da palavra de Deus. Eu quero te dizer que o que transforma é a palavra. O louvor prepara, ele é lindo e maravilhoso, ele prepara, mas quem vai transformar é a palavra de Deus. Não há nada que possa transformar a minha e a sua vida se não for a palavra de Deus. É ela que vai transformar. É ela que vai nos tornar pessoas obedientes. Na realidade, os cristãos deveriam cavar os poços e trazer refrigério à sua congregação, em vez de andar de um lado para o outro a cata de felicidades e vantagens pessoais. Você precisa saber que Deus lhe colocou na sua igreja no meio da secura, para que cave os poços e sacie com a água viva, Jesus Cristo. É isso, meu amado. Deus te enviou para a tua igreja. Fique lá com o teu pastor. Ajude o ministério. Sabe por quê? Você vai estar obedecendo ao Senhor. Ele te encaminhou para lá. Ele te preparou para lá, porque você vai ser útil. Eu aprendi com meu pai, na época espírita, eu tinha 16 anos de idade, ele olhou para mim e falou assim: meu filho, numa mão tem 5 dedos, e nenhum deles são iguais. Mas cada um tem a sua função, nenhum depende do outro, para que a tua mão feche, para que a tua mão possa escrever, para que a tua mão possa pegar algo, para que você possa fazer, realizar ou comer. Assim é na igreja. Nós somos diferentes, muitas vezes na cultura, muitas vezes na aparência, enfim, infinitos adjetivos. Nós somos diferentes, mas essa diferença é que vai fazer com que nós nos tornemos úteis para aquela igreja. Então nós precisamos disso, e a cada dia nós precisamos cavar as ocasiões que Deus nos prepara para as novas situações. Procurar ser guiado pela palavra de Deus é importante. Isaac obedeceu a Deus e enfrentou a fome na terra. Como fruto de sua obediência, Deus abençoou grandemente. Olha o que diz o versículo 12, desse versículo ao 15, do capítulo 26. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-lhe o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Eu quero te dizer uma coisa. Você quer prosperar na tua empresa? Obedeça a Deus. Você quer prosperar no teu casamento? Obedeça a Deus. Você quer ser abençoado no seu relacionamento de namoro ou noivado? Obedeça a Deus. Você quer ser um servo cada dia mais iluminado por Deus na tua igreja? Obedeça a Deus e ao seu pastor. Autoridade dada por Deus aqui na terra. E você com certeza será uma pessoa diferente. A água, na realidade, que a gente começa a observar aqui, é uma água viva. E a gente começa a observar que a água que precisava para regar a agricultura foi obtida desentupindo os poços que seu pai cavara no passado, que os filisteus haviam entulhado. Sabe, eu vejo aqui esse homem desentulhando todos os poços, um por um, para poder regar a sua agricultura e poder abastecer toda a sua nação, todo o seu povo. Uma igreja, ela só vai progredir. Uma igreja, ela só vai crescer como Deus quer, se eles forem obedientes, se o povo de Deus naquela igreja for obediente à palavra de Deus, obediente à autoridade de Deus.
E com certeza Deus vai abençoar. O mundanismo na igreja nos dias de hoje é um dos elementos que vem entulhando os poços, vem entulhando os salvos, dos quais a igreja tanto precisa. O mundo está enchendo as nossas cabeças com coisas horríveis. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Eu vou dar um alerta, podem me bater lá fora depois, aqui dentro não, mas lá fora. Cuidado com as novelas. Eu tenho pregado isso lá na igreja. Amados, ela só está ensinando para você homossexualismo aprovado cada dia mais. Separação entre casais. Traição. E tantas outras coisas. Isso está invadindo os lares de uma forma muito sorrateira. Ah, mas é simplesmente uma ficção. E que vai alimentando a tua mente. Faz um teste. Fica 30 dias sem ver novela. Quem assiste novela? Não precisa levantar a mão. Quem assiste novela? E esses 30 dias, leia a palavra de Deus. No período todinho. E tem novela hoje que começa às 5, parece, eu vejo as propagandas, e vai até às 11 horas da noite. E o camarada assiste das 5, das 6, das 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 horas da noite. Tem até a tarde. Vale a pena ver de novo. Será que vale? Vale a pena ver de novo a palavra de Deus. Amém. Amém. Amados, muitas vezes a gente está deixando com que essas coisas penetrem dentro do nosso lar. O mundanismo entrando dentro dos nossos lares. E para terminar, eu quero dizer alguma coisa. Uma família estruturada, igreja estruturada. Igreja estruturada, cidade estruturada. Cidade estruturada, estado estruturado. Estado estruturado, país estruturado. Países estruturados, um mundo estruturado através da palavra de Deus. Amém. Os Estados Unidos, para muitos, talvez vocês não saibam, ele foi colonizado pelos ingleses. Povo cristão que saiu da Inglaterra e colonizou os Estados Unidos. Por muitos anos se tornou o primeiro país, o país mais poderoso do mundo. Hoje está em decadência. Missionários hoje, que na realidade vinham para cá, para poder pregar a palavra de Deus, e graças a Deus por esses homens que vieram aqui e pregaram a palavra de Deus, e trouxeram para nós o conhecimento da palavra de Deus. Hoje somos nós que estamos indo para lá para os Estados Unidos. Igrejas fechadas, templos grandiosos fechados nos Estados Unidos. Na Inglaterra também. Fechados, lacrados, em ruínas. Porque o povo começou a desobedecer e não observar mais a palavra de Deus. E para encerrar, Deus quer que tanto eu como você possamos ser um povo obediente. A igreja não é uma organização, é um organismo. É um povo que procura obedecer a Deus, e a condição do povo deve ser vista na minha vida e na tua vida através do nosso testemunho. Através do nosso testemunho de uma vida consagrada a Deus. Consagre sua vida ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Como eu disse, confia nele, para que tudo mais ele possa fazer. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor Deus. Eu quero te agradecer por essa porção da tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa embutir no coração e na mente dos teus amados irmãos. Que nós precisamos cavar os nossos poços do orgulho, de uma vida que desagrada ao Senhor. E queremos, ó Deus, nesse momento, Senhor Deus, colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor consagre elas. E que o Senhor nos ensine a ter uma vida de dependência e obediência à palavra do Senhor. Nosso muito obrigado, Senhor Deus, por esses dias que estamos passando aqui, nos reservando para ouvir do Senhor. Seja com cada um de nós. E nos dá discernimento, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Amém. Amém ou não? Amém.